A chuva batia violenta contra o para-brisa. Isabela Montenegro segurava firme o volante enquanto o carro fazia um barulho estranho no motor. A estrada estava escura, apenas os relâmpagos iluminavam o caminho. Ela precisava chegar ao hospital. Sua mãe Helena estava morrendo. Essa história é 100% ficção. Nenhum personagem, lugar ou situação ocorreu na vida real. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. De repente, o carro começou a fazer fumaça e perdeu força. Isabela conseguiu parar no acostamento, desesperada. Olhou o celular, sem sinal. Na tempestade, viu luzes de um posto de gasolina à distância, mas estava fechado. Mais adiante, uma placa pequena. Oficina mecânica, 500 metros. Correu pela chuva até encontrar um estabelecimento simples, com portão entreaberto e luz acesa. Entrou gritando por socorro. Um homem alto, de mãos sujas de graxa, apareceu dos fundos. Era Tiago Santos, de 32 anos, cabelos escuros e olhos gentis, mas cautelosos. Por favor, me ajude. Meu carro quebrou e minha mãe está no hospital. É emergência. Tiago viu o desespero no rosto dela, mas manteve a cautela profissional. Calma, vou dar uma olhada. Mas preciso ver seus documentos primeiro. Política da oficina. Isabela mostrou carteira de habilitação e documento do carro. Tiago anotou os dados e o telefone dela antes de pegar uma lanterna e sair na chuva. Após examinar o motor, ele balançou a cabeça. Radiador furado, conserto, mas vai levar uns 40 minutos. Eu não tenho 40 minutos, minha mãe pode morrer. Tiago hesitou. Era arriscado emprestar veículo para desconhecida, mas a situação parecia desesperadora. Posso emprestar minha moto, mas preciso de garantia. Algum documento ou objeto de valor. Isabela tirou o relógio caro do pulso. É herança de família. Vale mais que minha vida. Tudo bem. Capacete está ali. Tome cuidado na chuva. Ela pegou as chaves da moto e disparou. O hospital ficava a 15 minutos. Quando chegou, correu pelos corredores até o quarto da mãe. Helena Montenegro estava pálida. Respiração fraca. A enfermeira havia avisado que era questão de horas. Mamãe, eu estou aqui. Lena abriu os olhos com esforço. Segurou a mão da filha. Isabela, minha filha, finalmente chegou. Você vai ficar boa, mamãe. Não, querida, meu tempo acabou, mas há algo que devo contar antes de partir. Helena juntou as últimas forças. Seu pai, Roberto, ele não morreu em acidente, como sempre te disse? Isabela ficou gelada. Como assim? Alguém matou ele, minha filha. Eu sempre soube, mas tive medo de falar. Tive medo que matassem você também. Helena respirou com dificuldade. No meu cofre tem cartas, documentos, tudo que descobri ao longo dos anos. Procure a verdade, mas tenha muito cuidado. Quem matou meu pai, mamãe? Carlos Santos. Helena sussurrou com o último fôlego. Cuidado com os Santos. Todos eles são perigosos, especialmente o velho. Que Santos? Não entendo. Mas Helena já não conseguia falar. Seus olhos se fecharam para sempre, deixando Isabela com mais perguntas que respostas. Isabela ficou ali, segurando a mão fria da mãe, tentando processar as palavras finais. Santos. O sobrenome do homem que a havia ajudado. Seria coincidência ou destino cruel? 2 horas depois, ela voltou à oficina para buscar o carro e devolver a moto. Tiago havia terminado o concerto e a esperava com café quente. Como está sua mãe? Perguntou ele, genuinamente preocupado. Ela não resistiu. Isabela engoliu o nó na garganta. Sinto muito. Se precisar de alguma coisa... Na verdade, posso perguntar seu nome completo? Para o recibo do concerto. Tiago Santos, T-I-A-G-O Santos. O nome ecoou na mente de Isabela como um sino fúnebre. Santos. O mesmo sobrenome que Helena havia sussurrado como aviso. Você
Trabalha sozinho aqui? Não. Meu avô é dono da oficina, Carlos Santos. Ele tem 65 anos e ainda comanda tudo. Carlos Santos. Isabela disfarçou o choque. Era exatamente o nome que sua mãe havia mencionado. Ele está aqui agora? Saiu para uma reunião, volta só amanhã. Tiago a olhou com curiosidade. Por que pergunta? Curiosidade. Você se parece muito com meu pai. Era mentira, mas Isabela precisava de tempo para processar a informação. Pagou o concerto e saiu da oficina com o coração disparado. No carro, suas mãos tremiam no volante. Não podia ser coincidência. Sua mãe havia morrido sussurrando sobre os Santos, e ela havia sido ajudada justamente por um Santos. Era como se o destino estivesse forçando um encontro que Helena havia tentado evitar por anos. 3 dias depois, no funeral silencioso de Helena, o advogado da família entregou a Isabela um cofre pequeno e antigo. Sua mãe deixou instruções muito específicas. Este cofre só deve ser aberto após a morte dela. A senha é a data de nascimento do seu pai. Isabela voltou para casa carregando o peso da despedida e da curiosidade. Digitou a data com mãos trêmulas. O cofre abriu revelando 3 cartas lacradas, algumas fotos amareladas e um envelope grosso. Abriu a primeira carta. A caligrafia de Helena estava nervosa, claramente escrita sob muito estresse. Minha querida Isabela, se você está lendo isto, é porque finalmente tive coragem de morrer sabendo que a verdade será revelada. Seu pai, Roberto Montenegro, foi assassinado há 25 anos por Carlos Santos, que era sócio dele numa empresa de transportes. Isabela parou de ler. Carlos Santos. O avô do mecânico que a havia ajudado. Continuou. Carlos já dirigia negócios criminosos antes de conhecer seu pai. Usava a empresa de transportes para contrabando, lavagem de dinheiro e tráfico. Roberto era honesto demais. Quando descobriu a verdade, quis desfazer a sociedade e denunciar Carlos à polícia. A segunda carta revelou mais detalhes. Eu testemunhei o assassinato, Isabela. Vi Carlos empurrar seu pai da ponte da Marginal, mas quando tentei denunciar, Carlos me ameaçou de morte. Disse que mataria você, que era só um bebê. Vivi 25 anos com medo, protegendo nossa família. A terceira carta era mais recente. Durante anos, contratei detetives particulares para investigar Carlos Santos discretamente. Descobri que ele matou outras pessoas que ameaçaram seus negócios. No envelope há dinheiro e informações que consegui reunir. Use com cuidado. Isabela abriu o envelope. 50 mil reais em dinheiro e uma pasta com documentos. Tinha recortes de jornal sobre mortes suspeitas, fotos tiradas de longe de Carlos com criminosos conhecidos e anotações detalhadas sobre a empresa Santos Transportes. Uma das anotações chamou sua atenção. Carlos Santos tem um filho, João Santos, que morreu em acidente de carro há 8 anos junto com a esposa. Deixaram um filho órfão, Tiago Santos, que vive com o avô e trabalha na oficina da família. O sangue de Isabela gelou. Tiago havia perdido os pais num acidente. Mais uma coincidência suspeita na família Santos. Continuou lendo. Carlos mantém o neto longe dos negócios criminosos. Tiago parece não saber nada sobre as atividades do avô. Ele trabalha apenas com mecânica e vive isolado. Nas fotos antigas, Isabela viu seu pai jovem ao lado de um homem de olhar frio, que claramente era Carlos Santos. Havia também uma foto mais recente de Carlos, mais velho, mas com a mesma expressão calculista. Uma nota no final do arquivo dizia: Carlos Santos possui oficina na Rua das Flores, 245, Zona Norte. Também é proprietário da Santos Transportes na Zona Industrial. Cuidado, ele tem contatos na polícia e no judiciário. Isabela verificou o endereço da oficina onde estivera. Rua das Flores, 245. Era exatamente o mesmo local. Helena havia descoberto tudo. Durante anos, ela investigou discretamente a família Santos,
documentando crimes e esperando o momento certo para agir. Mas nunca teve coragem de buscar justiça por medo de represálias. Agora, essa responsabilidade estava nas mãos de Isabela. Ela pegou o telefone e ligou para o detetive mencionado nos documentos. A secretária informou que ele havia morrido 2 anos antes, mas o sócio que assumiu o escritório ainda tinha os arquivos. No dia seguinte, Isabela visitou o novo detetive. Sua mãe foi uma cliente muito cuidadosa, disse ele, mostrando pastas organizadas. Ela pagou nossa investigação por mais de 15 anos. O que vocês descobriram sobre Carlos Santos? É um homem extremamente perigoso. Construiu um império criminoso usando a empresa de transportes como fachada. Mata qualquer um que ameace seus negócios. E Tiago Santos? Pelo que observamos, é completamente inocente. Carlos o mantém isolado propositalmente. O menino não sabe de nada. Vocês têm provas dos crimes? Algumas. Mas Carlos é esperto. Nunca deixa evidências diretas. E tem proteção policial. Seria difícil processá-lo apenas com o que temos. Isabela voltou para casa determinada. As provas não eram suficientes para uma condenação, mas eram suficientes para ela saber que sua mãe estava certa. Carlos Santos havia matado seu pai e destruído sua família. E agora ela precisava decidir o que fazer com essa informação. A justiça que Helena nunca teve coragem de buscar estava agora em suas mãos. Mas, diferente da mãe, Isabela não tinha medo. Ela voltaria à oficina. Conheceria Carlos Santos pessoalmente e descobriria uma forma de fazer com que ele pagasse pelos crimes que cometeu. A vingança que Helena planejou por 25 anos estava prestes a começar. Isabela passou 3 dias planejando sua estratégia. Não podia simplesmente acusar Carlos Santos sem mais evidências. Precisava ser inteligente, cautelosa. O detetive havia deixado claro que Carlos era extremamente perigoso e bem protegido. Decidiu que se aproximaria gradualmente, usando Tiago como ponte de acesso à família. Ele parecia genuinamente inocente e poderia fornecer informações valiosas sem suspeitar. Voltou à oficina numa tarde de quinta-feira, fingindo preocupação com o carro. "Você de novo por aqui?" sorriu Tiago, limpando as mãos com um pano sujo. "Algum problema com o conserto?" "Não, o carro está perfeito, mas estou pensando em fazer uma revisão geral. Esse carro é tudo que tenho, preciso cuidar bem dele." "É inteligente. Prevenção é sempre melhor. Posso agendar para amanhã de manhã?" "Perfeito." Isabela aproveitou para observar o ambiente. A oficina era simples, mas organizada. Havia uma porta nos fundos que permanecia sempre fechada. "Você trabalha sozinho normalmente?" "Durante o dia, sim. Meu avô cuida mais da parte administrativa. Ele prefere não se sujar com graxa." Tiago riu. "Ele sempre trabalhou com mecânica?" "Não. Antes ele tinha uma empresa de transportes. Mas vendeu faz uns anos e ficou só com a oficina." Isabela sentiu o pulso acelerar. "Empresa de transportes? Que interessante. Era grande?" "Era sim, Santos Transportes. Tinha vários caminhões, funcionários. Meu avô diz que era uma época boa de dinheiro." "E por que vendeu?" Tiago hesitou um pouco. "Problemas com sócios. Meu avô não gosta muito de falar sobre isso. Diz que confiou nas pessoas erradas." "Que tipo de problemas?" "Acho que tentaram passar ele para trás. Um sócio que queria ficar com tudo. Acabou que o cara morreu num acidente e meu avô ficou com trauma da coisa toda." Isabela disfarçou a raiva que subiu pela garganta. Carlos havia contado para Tiago uma versão completamente distorcida da morte de Roberto. Deve ter sido traumático mesmo. O sócio era próximo da família? "Meu avô diz que era como um irmão para ele. Por isso doeu tanto a traição." A hipocrisia de Carlos era chocante. Ele havia matado Roberto Montenegro e ainda tinha a audácia de se fazer de vítima. E seus pais, eles trabalhavam na empresa também? O rosto de Tiago se entristeceu. "Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Acidente de carro. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil." "Foi.
Meu avô me criou desde então. Ele sempre diz que acidentes acontecem quando as pessoas não tomam cuidado. Mais uma vítima de Carlos Santos disfarçada de acidente. Isabela começava a entender o padrão. Carlos eliminava qualquer um que pudesse ameaçar seus segredos, mesmo da própria família. Você se lembra dos seus pais? Um pouco. Lembro que eles discutiam muito com meu avô nos últimos meses. Sobre trabalho, acho. Eu era criança, não entendia. Discussões sobre trabalho. Meu pai questionava algumas coisas da empresa. Meu avô sempre fala que meu pai era muito idealista. Queria fazer tudo certinho demais. Isabela percebeu que os pais de Tiago provavelmente haviam descoberto os crimes de Carlos, assim como Roberto, e foram eliminados por isso. Nesse momento ouviram o som de um carro parando na frente da oficina. Tiago olhou para fora. Meu avô chegou. Quer conhecê-lo? O coração de Isabela disparou, mas ela manteve a calma. Claro! Um homem de 65 anos entrou na oficina. Alto, cabelos grisalhos, olhar penetrante e calculista. Mesmo 25 anos depois das fotos que Helena havia guardado, Carlos Santos era inconfundível. Tiago, quem é a moça? Perguntou ele com voz firme e controlada. Vô, esta é Isabela Silva, cliente da oficina. Vai fazer revisão amanhã. Carlos a estudou atentamente. Silva, nome comum. De onde você é, senhorita Silva? Do centro da cidade. Trabalho numa empresa de contabilidade. Que empresa? A pergunta foi feita com tom casual, mas Isabela percebeu a intensidade por trás. Carlos estava testando sua história. Escritório pequeno, Sanches em Associados. O senhor provavelmente não conhece. Conheço sim. Fica na Rua Augusta, não é? Prédio azul. Isabela ficou nervosa. Carlos conhecia a empresa que ela havia inventado. Precisava improvisar rápido. Não, mudamos recentemente. Agora ficamos na Zona Sul. Carlos assentiu, mas ela viu desconfiança em seus olhos. E há quanto tempo trabalha lá? 3 anos. Interessante. Sempre gostei de conhecer os profissionais da região. Nunca se sabe quando vamos precisar de um contador. Tiago interrompeu a conversa. Vô, a Isabela perdeu a mãe semana passada, por isso veio fazer revisão do carro. Ah, sinto muito, disse Carlos com falsa simpatia. Como ela morreu? Câncer, mentiu Isabela. Doença terrível. Minha esposa também morreu de câncer há 15 anos. Carlos continuou estudando o rosto dela. Você me lembra alguém. Alguém que conheci há muito tempo. Isabela sentiu um arrepio. É mesmo? Quem? Uma mulher que também era viúva. Também tinha uma filha pequena. Não me lembro do nome dela agora. Deve ser coincidência. Dizem que todo mundo tem um sósia por aí. Carlos sorriu friamente. É verdade. Mas às vezes as semelhanças vão além da aparência. Às vezes as pessoas herdam mais que o rosto dos pais. A ameaça velada estava clara. Carlos estava começando a suspeitar de quem ela realmente era. Bem, preciso ir, disse Isabela, tentando manter a naturalidade. Nos vemos amanhã, Tiago. Claro, às 8 da manhã. Quando Isabela saiu, Carlos chamou Tiago para o escritório. Tiago, quero que você anote a placa do carro dessa moça e me dê o telefone que ela cadastrou. Por quê, vô? Só precaução. Sempre é bom verificar nossos clientes. Isabela não ouviu a conversa, mas percebeu que Carlos ficou observando seu carro até ela sair de vista. No retrovisor, viu que ele anotava a placa numa caderneta. Estava entrando em território perigoso. Naquela noite, Isabela pesquisou tudo sobre a empresa Sanches em Associados que havia mencionado. Descobriu que realmente existia e ficava na Rua Augusta, exatamente como Carlos havia dito. Ele conhecia muito bem a região e os negócios locais. Precisava ser mais cuidadosa. Carlos Santos era mais esperto do que imaginava. Na manhã seguinte, chegou à oficina às 8 em ponto. Tiago estava sozinho, preparando as ferramentas para a revisão. Meu avô saiu cedo para uma reunião, explicou ele. Disse que volta só à tarde. Isabela ficou aliviada. Poderia conversar com Tiago sem a presença intimidadora de Carlos.
Posso te fazer uma pergunta pessoal, disse ela, enquanto observava Tiago trabalhar. Claro. Você confia completamente no seu avô? Tiago parou o que estava fazendo. Que pergunta estranha. Por quê? É que ontem ele me fez várias perguntas. Parecia estar. Meu avô é muito cauteloso. Depois dos problemas que teve no passado, fica desconfiado com pessoas novas. Que tipo de problemas? Além da questão do sócio traidor, ele já foi roubado algumas vezes. Uma vez uma funcionária falsificou documentos e quase conseguiu transferir dinheiro da empresa. Isabela duvidava dessa versão. Provavelmente Carlos havia eliminado mais uma pessoa e inventado essa história. E você nunca desconfiou que essas histórias possam não ser toda a verdade. Tiago a olhou com estranheza. O que quer dizer com isso? Nada específico. É só que às vezes as pessoas mais próximas de nós guardam segredos. Meu avô me criou depois que meus pais morreram. É a única família que tenho. Não tenho motivos para desconfiar dele. Isabela percebeu que Tiago era completamente leal a Carlos. Seria difícil fazê-lo questionar o avô sem evidências concretas. Durante a manhã, ela tentou sutilmente sondar mais informações sobre os negócios da família. Descobriu que Carlos ainda mantinha contatos na área de transportes e viajava regularmente para reuniões de negócios. Ele ainda tem amigos do tempo da empresa, explicou Tiago. Dizem que é importante manter networking. Às 14h, Carlos retornou. Cumprimentou Isabela educadamente, mas ela notou que ele observava cada movimento seu. Como está indo a revisão? Perguntou ele. Muito bem. Tiago é excelente mecânico, respondeu Isabela. É mesmo, eu o ensinei tudo o que sei. Carlos se aproximou dela. Senhorita Silva, posso falar com a senhora um momento, em particular? Tiago olhou curioso, mas continuou trabalhando. Isabela acompanhou Carlos até uma área reservada da oficina. Ontem fiquei pensando na nossa conversa, disse Carlos, com tom aparentemente amigável. A senhora mencionou que trabalha na Sanches em Associados. Sim, é que eu liguei lá hoje de manhã perguntando por uma Isabela Silva. Disseram que não trabalha lá ninguém com esse nome. O estômago de Isabela despencou, mas ela manteve a calma. Deve ter sido mal entendido. Talvez falaram com a recepcionista nova. Pode ser. Mas também perguntei sobre a mudança de endereço que a senhora mencionou. Eles estão no mesmo local há 10 anos. Carlos a estudou atentamente. Sabe, senhorita Silva, tenho muita experiência com pessoas. E pessoas honestas não precisam inventar histórias sobre onde trabalham. Não sei o que o senhor está insinuando. Estou insinuando que a senhora não é quem diz ser, e quero saber o que realmente está fazendo aqui. Isabela tentou manter a postura. Vim fazer revisão do meu carro, nada mais. É mesmo? Carlos tirou um papel do bolso. Porque fiz mais algumas verificações. O carro que a senhora dirige está registrado no nome de Isabela Montenegro, não Silva. O jogo havia acabado. Carlos havia descoberto sua identidade real. Montenegro, ele repetiu devagar com um sorriso frio. Sobrenome muito familiar. Conheci um Roberto Montenegro há muitos anos. Que coincidência interessante. Não sei de que está falando. Claro que sabe. A senhora é filha do Roberto Montenegro, a filha que Helena Montenegro teve depois que o marido morreu. Carlos se aproximou mais. A pergunta é, o que a filha do Roberto está fazendo na minha oficina, mentindo sobre sua identidade? Talvez porque sua família tem fama de ser perigosa para pessoas com o sobrenome Montenegro. Fama ou verdade? Isabela decidiu ser direta. Por que não me conta você mesmo? O que aconteceu com meu pai? Carlos riu. Seu pai era um homem ambicioso, senhorita Montenegro. Queria ter controle sobre coisas que não lhe pertenciam. Fazia muitas perguntas, igual a você está fazendo. E onde isso levou? A lugar nenhum bom. Carlos a encarou fixamente. Pessoas curiosas demais às vezes tropeçam em buracos muito fundos. A ameaça era clara e direta.
Carlos estava avisando que faria com ela o mesmo que havia feito com Roberto. Senhor Santos está me ameaçando. Estou dando um conselho amigável. Esta cidade pode ser perigosa para pessoas que mexem em assuntos antigos, principalmente para uma moça jovem que vive sozinha. Nesse momento, Tiago apareceu. Vô, a revisão já terminou. O carro da Isabela está pronto. Carlos mudou completamente o tom de voz. Que bom, Tiago. A senhorita Montenegro já estava saindo mesmo. Tiago ficou confuso. Montenegro? Pensei que era Silva. Foi um mal-entendido, menino. A moça me explicou tudo. Isabela percebeu que precisava sair dali imediatamente. Carlos havia descoberto quem ela era e deixado claro que não hesitaria em eliminar mais uma Montenegro. Obrigada pelo serviço, Tiago, disse ela, pagando rapidamente. Quando saiu da oficina, sentiu os olhos de Carlos queimando em suas costas. Ele sabia exatamente quem ela era e por que estava ali. A guerra silenciosa havia começado. Isabela saiu da oficina sabendo que estava em perigo mortal. Carlos Santos havia descoberto sua identidade e deixado claro que não hesitaria em eliminar mais uma Montenegro. Precisava agir rapidamente antes que ele tomasse medidas drásticas. Dirigiu direto para o escritório do detetive, verificando constantemente se estava sendo seguida. O homem a recebeu com expressão preocupada quando ela contou o confronto com Carlos. Senhorita Montenegro, isso é muito perigoso. Se Carlos descobriu quem você é, sua vida está em risco real. Por isso preciso de ajuda. Vocês mencionaram que existe uma testemunha. Maria Santos, prima de Carlos, mas encontrá-la será complicado. Ela mudou de identidade e se escondeu muito bem durante 25 anos. O detetive abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Conseguimos rastreá-la recentemente através de registros hospitalares. Ela tem 55 anos. Vive numa pensão da Zona Leste sob o nome de Maria Silva. Ela falaria comigo? Talvez, mas tem que ser hoje. Se Carlos descobrir nossa investigação, ela desaparecerá novamente ou coisa pior. Ele não pode saber que a localizamos. O detetive traçou um plano detalhado. Vá até lá, mas tome cuidados extremos. Estacione 3 quarteirões antes e vá a pé. Se perceber qualquer movimento suspeito, saia imediatamente e leve isto. Ele entregou um gravador pequeno. Grave tudo o que ela disser. Pode ser nossa única chance de conseguir um depoimento. E se ela se recusar a falar? Mencione Helena. Elas eram próximas antes do crime. E diga que Carlos já descobriu você. Ela entenderá que não há mais tempo para se esconder. Isabela seguiu as instruções meticulosamente. Estacionou longe da pensão e caminhou pelas ruas pobres da Zona Leste, sempre verificando se havia alguém atrás dela. O prédio era antigo e deteriorado, perfeito para quem queria passar despercebido. Na recepção bagunçada, uma mulher idosa levantou os olhos desconfiados de uma revista. Procuro Maria Silva, disse Isabela. Quarto 237. Mas ela não gosta de visitas. Isabela subiu as escadas que rangeram a cada passo. O corredor cheirava a mofo e estava mal iluminado. Encontrou o quarto e bateu suavemente na porta. Quem é? Veio uma voz cautelosa de dentro. Meu nome é Isabela Montenegro. Sou filha da Helena. Silêncio absoluto por quase um minuto. Depois, som de várias fechaduras sendo abertas devagar. A porta se abriu apenas uma fresta. Uma mulher de 55 anos, cabelos tingidos de loiro e olhos constantemente alerta, examinou Isabela cuidadosamente. Meu Deus! Sussurrou Maria. Você é idêntica a Helena quando tinha sua idade. Entre, rápido. O quarto era pequeno, mas organizado. Maria trancou imediatamente várias fechaduras e verificou a cortina da janela. Helena morreu, não é? Perguntou, sem se virar. Há uma semana. Câncer. Maria se sentou pesadamente na cama. Eu sabia, tínhamos um sistema de comunicação. Quando parou de funcionar, entendi que algo havia acontecido. Sistema de comunicação?
Helena colocava um anúncio no jornal toda segunda-feira há 25 anos. Sempre a mesma frase: procura-se gata-se a mesa perdida. Era o sinal de que vocês estavam bem. Isabela ficou surpresa. Sua mãe havia sido muito mais cuidadosa do que imaginava. Ela me deixou cartas sobre a morte do meu pai. Disse que você presenciou o assassinato. Maria tremeu visivelmente. Presenciei. E pago por isso todos os dias há 25 anos. Conte-me o que aconteceu. Eu trabalhava na empresa Santos Transportes como supervisora administrativa. Via muita coisa que não devia ver. Carlos usava os caminhões para transportar drogas, armas, contrabando, lavava dinheiro através de contratos falsos. Como meu pai descobriu? Roberto era muito detalhista com a contabilidade. Começou a questionar discrepâncias nas rotas e cargas. Pediu para eu ajudar a investigar os números que não batiam. Maria levantou e olhou nervosamente pela cortina. Quando descobrimos a extensão dos crimes, Roberto quis denunciar tudo à polícia. Ele era idealista, acreditava na justiça. E você? Eu tinha medo. Sabia que Carlos era perigoso. Tentei convencer Roberto a não mexer com isso, mas ele estava determinado. O que aconteceu na noite do crime? Maria começou a chorar. Roberto marcou um encontro com Carlos na ponte da Marginal. Disse que ia dar uma última chance para ele confessar os crimes voluntariamente antes de procurar a polícia. Você foi junto. Segui escondida, pressenti que algo terrível ia acontecer. Carlos nunca admitiria os crimes pacificamente. Continue. Carlos fingiu que ia concordar. Disse que assinaria documentos dissolvendo a sociedade e confessando tudo. Roberto baixou a guarda. Acreditou que tudo se resolveria sem violência. A voz de Maria ficou trêmula. Quando Roberto se inclinou para pegar os papéis que Carlos tinha nas mãos, Carlos o empurrou da ponte. Meu pai morreu na queda? Não. Ele sobreviveu, estava gritando por socorro na água. Carlos desceu até a margem e... Maria não conseguiu continuar. Termine de contar. Carlos pegou uma pedra grande e terminou o que tinha começado. Depois empurrou um carro roubado da ponte para fazer parecer que Roberto tinha morrido num acidente de trânsito. Isabela sentiu raiva e dor misturadas. E você viu tudo isso? Vi tudo. E no dia seguinte, Carlos apareceu na minha casa. Disse que se eu falasse alguma coisa, me mataria como tinha matado Roberto. Mas você tentou denunciar mesmo assim. Tentei. 3 dias depois fui à delegacia central. Mas Carlos tinha o delegado na folha de pagamento. 1 hora depois de fazer a denúncia, homens invadiram minha casa. O que eles fizeram? Me espancaram e disseram que se eu não desaparecesse em 24 horas, voltariam para me matar. Fugi na mesma noite com a roupa do corpo. E durante esses anos, vivi como fantasma. Mudei de nome, de aparência, de cidade 3 vezes, sempre com medo de que Carlos me encontrasse. Isabela mostrou o gravador. Maria, preciso que repita tudo isso numa gravação oficial. É nossa única chance de fazer justiça. Não adianta. Carlos tem proteção na polícia até hoje. E quem vai acreditar numa mulher que fugiu da justiça por 25 anos? Ele já descobriu quem eu sou. Vai tentar me matar como fez com meu pai. Você é minha única esperança de conseguir justiça. Maria olhou para Isabela e viu a determinação que Helena sempre teve. Está bem, vou gravar tudo. Mas se Carlos descobrir, ele não vai descobrir. Nós duas vamos sobreviver para ver ele pagar pelos crimes. Maria começou a repetir todo o relato para o gravador quando ouviram passos pesados no corredor. Eram passos de várias pessoas subindo as escadas rapidamente. Ninguém sobe até este andar, sussurrou Maria, empalidecendo. Só eu moro aqui. Os passos pararam em frente à porta do quarto. Alguém testou a maçaneta devagar. Você foi seguida, disse Maria, apavorada. Carlos nos encontrou. Batidas violentas na porta. Uma voz grossa gritou. Maria Santos, sabemos que você está aí. Temos uma proposta do seu primo Carlos. Isabela reconheceu que era uma armadilha. Carlos havia mandado capangas para pegá-las vivas. Tem escada de incêndio? Sussurrou.
Tem, mas eles devem ter cercado o prédio. Quando correram para a janela dos fundos, viram 2 homens esperando embaixo, confirmando que estavam completamente cercadas. A porta explodiu sob os chutes violentos. 3 homens grandes invadiram o quarto. O líder, um homem careca com cicatriz no rosto, apontou uma pistola para Maria e Isabela. Muito bem, senhoras, a conversa acabou. Maria estava tremendo descontroladamente, mas Isabela manteve a calma. Havia escondido o gravador no bolso e conseguido gravar o depoimento completo de Maria. Como vocês nos encontraram? Perguntou Isabela. Seu amigo detetive não é tão esperto quanto pensa, sorriu o homem careca. Telefones grampeados são uma ferramenta útil. Isabela percebeu que Carlos havia interceptado suas comunicações há dias. Ele sabia exatamente todos os seus movimentos. O que Carlos quer conosco? Quer uma conversa em família. Na verdade, uma reunião que está atrasada há 25 anos. O segundo capanga, mais baixo e gordo, pegou Maria pelo braço. Vamos, vovó, hora de sair do esconderijo. Por favor, implorou Maria. Nunca contei nada para ninguém em todos esses anos. Sabemos, mas agora apareceu esta aqui. Ele apontou para Isabela. E mudou tudo. Carlos não pode correr mais riscos. Eles foram forçadas a descer até uma van preta estacionada na rua. Isabela observou que o bairro estava completamente deserto. Carlos havia escolhido bem o momento e o local. Durante o trajeto, ela tentou memorizar o caminho e pensar em oportunidades de fuga. Maria chorava baixinho ao seu lado, claramente em pânico total. Para onde estão nos levando? Perguntou Isabela. Para um lugar com vista bonita. Vocês vão gostar. Isabela entendeu. Iam para a ponte da Marginal, onde seu pai havia sido assassinado. Carlos queria completar o ciclo, eliminando as últimas testemunhas no mesmo local do crime original. A van parou numa área isolada próxima à Ponte Velha. Era início da noite e não havia movimento na região. Carlos Santos os esperava sozinho, vestindo terno escuro e com expressão completamente fria. Maria, querida prima, disse ele com sarcasmo. Finalmente saiu do seu esconderijo. Carlos, por favor, você sabe que nunca falei nada. Eu sei. Você sempre foi inteligente o suficiente para valorizar a própria vida. Ele olhou para Isabela. Diferente desta aqui, que herdou a teimosia do pai. Carlos caminhou até Isabela. Então, senhorita Montenegro, conseguiu encontrar sua testemunha? Consegui. E consegui muito mais que isso. É mesmo? O quê? A verdade completa sobre os seus crimes. Não apenas a morte do meu pai, mas todos os outros assassinatos que você cometeu. Carlos não pareceu perturbado. E o que pretende fazer com essas verdades? Entregá-las à polícia honesta, não aos seus comprados. Que ingenuidade! Carlos riu friamente. Você realmente acha que pode me derrotar com histórias de uma fugitiva paranoica? Não são apenas histórias. Tenho provas. Que provas? Isabela mostrou o gravador. Depoimento completo da Maria gravado há 1 hora atrás, com detalhes de todos os seus crimes. Carlos fez sinal para os capangas. Destruam isso. Mas quando o homem careca se aproximou de Isabela, sirenes começaram a soar na distância. Que diabos! Murmurou Carlos. Luzes de viaturas policiais apareceram na estrada, aproximando-se rapidamente. Você chamou a polícia? Rugiu Carlos para Isabela. Não precisei. Meu detetive tinha ordens para chamar reforços se eu não ligasse de hora em hora. Quando parei de ligar, ele acionou o protocolo de emergência. Carlos percebeu que havia caído numa armadilha. Prendam as 2 na van. Vamos sair daqui. Não vai dar tempo, disse o homem careca vendo as viaturas se aproximando. Então temos que resolver isso agora. Carlos tirou uma pistola do paletó e apontou para Isabela. Se não posso ter certeza de que você vai ficar quieta, vou garantir que não vai falar nunca mais. Nesse momento, um jipe chegou em alta velocidade pela estrada lateral. Era Tiago Santos, que freou bruscamente ao ver a cena. Vô! Gritou Tiago saindo do veículo. O que está acontecendo aqui? Tiago!
Como diabos você nos encontrou? Ouvi você falando no telefone sobre resolver problema na ponte. Fiquei preocupado e segui você. Tiago olhou para as armas e as mulheres aterrorizadas. Que loucura é essa? Volte para casa imediatamente. Isso não é assunto seu. Como não é assunto meu? Você está ameaçando pessoas com armas. Carlos hesitou. Não havia planejado que Tiago descobrisse essa parte de sua vida. Estas pessoas são perigosas, Tiago. Inimigas da nossa família. Que inimigas? A Isabela é uma boa pessoa. Isabela. Carlos riu amargamente. Ela mentiu para você sobre tudo. O nome verdadeiro dela é Montenegro, filha do homem que quis destruir nossa família. Tiago olhou confuso para Isabela. É verdade? Isabela respirou fundo. Não havia mais tempo para mentiras. É verdade, Tiago. Meu nome é Isabela Montenegro. Seu avô matou meu pai há 25 anos. Vô! Tiago ficou pálido. Isso é verdade? Carlos viu que não podia mais esconder a realidade. Roberto Montenegro era um traidor, queria destruir tudo que construí. Então você realmente matou o pai dela? Fiz o que precisava fazer para proteger nossa família. E meus pais? Perguntou Tiago com voz trêmula. Eles também foram traição? Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Seus pais descobriram coisas que não deviam saber, admitiu finalmente. Meu Deus! O Tiago cambaleou. Você matou minha mãe e meu pai também. A máscara de Carlos havia caído completamente. 25 anos de mentiras desmoronaram numa única conversa. E as luzes das viaturas policiais finalmente chegaram à ponte. As sirenes se aproximavam rapidamente enquanto Carlos Santos calculava suas opções. 25 anos de crimes estavam desmoronando numa única noite, e agora tinha que lidar com policiais, testemunhas vivas e o próprio neto descobrindo a verdade. Tiago, disse Carlos friamente, você cometeu um erro grave vindo aqui. O erro foi confiar em você todos esses anos, respondeu Tiago, claramente em choque. Você realmente matou meus pais? Seus pais eram idealistas tolos, descobriram meus negócios 1 ano depois que eliminei Roberto e quiseram me fazer confessar tudo à polícia. Eles eram seus próprios filhos. E você é meu neto, a única família que me resta. Por isso, ainda pode sair dessa situação vivo. 5 viaturas policiais pararam na ponte. 8 policiais saíram com armas em punho, mas de forma coordenada e profissional. Não eram os policiais locais corrompidos que Carlos esperava. Aqui é o delegado Silva da Corregedoria, anunciou um homem alto de 50 anos. Baixem as armas imediatamente. Carlos reconheceu que a situação havia mudado completamente. O detetive de Isabela havia acionado a Corregedoria, policiais que não estavam em sua folha de pagamento. Delegado! Gritou Carlos, tentando usar seu charme habitual. Que bom que chegou! Temos bandidos aqui tentando sequestrar minha família. Senhor Carlos Santos? Perguntou o delegado, aproximando-se cautelosamente. Exato. Esta mulher, apontou para Isabela. E esta fugitiva, apontou para Maria. Invadiram nossa propriedade e ameaçaram meu neto. O delegado Silva estudou a cena. Homens armados, 2 mulheres claramente aterrorizadas e Tiago que parecia confuso e assustado. Senhor Santos, vou precisar que todos baixem as armas para conversarmos civilizadamente. Carlos hesitou, mas percebeu que não tinha escolha. Fez sinal para os capangas guardarem as pistolas. Delegado, disse Isabela rapidamente, tenho uma gravação que o senhor precisa ouvir. Este homem confessou múltiplos assassinatos. Que gravação? Perguntou Carlos, nervoso. Isabela tirou o gravador do bolso. Depoimento completo da Maria Santos sobre o assassinato do meu pai há 25 anos. E confissão do próprio Carlos sobre outros crimes. Isso é ridículo, protestou Carlos. Uma gravação pode ser facilmente falsificada. Então vamos ouvir, disse o delegado Silva. Se não há nada demais, qual o problema? Isabela reproduziu a gravação. A voz de Maria ecoou claramente na ponte.
Carlos pegou uma pedra grande e terminou o que tinha começado. Empurrou um carro roubado da ponte para fazer parecer acidente. No dia seguinte, Carlos apareceu na minha casa e disse que se eu falasse alguma coisa, me mataria, como tinha matado Roberto. E depois, a voz de Carlos, gravada momentos antes. Roberto Montenegro era um traidor. Fiz o que precisava fazer para proteger nossa família. Seus pais descobriram coisas que não deviam saber. O silêncio na ponte foi absoluto. Mesmo os capangas de Carlos ficaram tensos ao ouvir a evidência tão clara. Senhor Santos, disse o delegado Silva, essa gravação é bastante incriminadora. É uma montagem óbvia. Qualquer um pode manipular áudio hoje em dia. Não é montagem, disse Tiago com voz firme. Eu ouvi pessoalmente. Meu avô confessou que matou o pai da Isabela e meus próprios pais. Carlos olhou para o neto com desprezo. Você foi enganado por essas mulheres, Tiago. Elas são muito convincentes. Pare de mentir. Você acabou de confessar tudo na minha frente. O delegado Silva percebeu que a situação era séria demais para resolver ali. Senhor Santos, vou ter que levá-lo para prestar depoimentos oficiais, juntamente com as testemunhas. Depoimentos? Carlos riu amargamente. Depois de 25 anos protegendo esta região dos verdadeiros criminosos, o senhor não protegeu ninguém, disse uma voz feminina atrás dele. Todos se viraram. Era uma mulher de 40 anos, distintamente vestida, acompanhada de 2 agentes federais. Delegada Carla Menezes, Polícia Federal. Ela se identificou. Estamos investigando Carlos Santos há 6 meses por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Carlos empalideceu. A Polícia Federal estava fora de seu alcance. Senhor Santos, continuou a delegada, sua organização criminosa foi desmantelada esta semana. Prendemos 12 pessoas envolvidas em seus esquemas, incluindo o delegado Mendes, que o protegia localmente. Isso é perseguição política. É investigação criminal baseada em evidências sólidas. E agora temos também evidências de assassinato. Ela olhou para o gravador de Isabela. Posso ouvir essa gravação? Isabela reproduziu novamente o áudio. A delegada federal fez anotações e acenou para os agentes. Carlos Santos, você está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e múltiplos homicídios. Eu não vou ser preso como um criminoso comum, Carlos gritou, perdendo totalmente a compostura. Ele empurrou o agente federal mais próximo e correu em direção à beirada da ponte. Carlos, não! Gritou Maria. Pare! Ordenou a delegada. Mas Carlos havia tomado sua decisão final. Preferiu pular da ponte a enfrentar as consequências de 25 anos de crimes. O corpo caiu na mesma água onde Roberto Montenegro havia sido assassinado, fechando um ciclo trágico de violência e vingança. Tiago ficou parado, olhando para o local onde seu avô havia desaparecido, tentando processar que toda sua vida havia sido construída sobre mentiras e sangue. 6 meses depois da morte de Carlos Santos, Isabela estava no tribunal aguardando o resultado do processo oficial. A investigação da Polícia Federal havia revelado a extensão completa dos crimes da organização Santos. Senhorita Montenegro, chamou o escrivão. O juiz quer falar com a senhora. Isabela entrou no gabinete. O juiz era um homem sério, de aparência íntegra. Senhorita Montenegro, após 6 meses de investigação minuciosa, posso oficialmente declarar que seu pai, Roberto Montenegro, foi vítima de homicídio premeditado por Carlos Santos. O caso foi reaberto e solucionado. Isabela sentiu um alívio imenso. Obrigada, doutor. Além disso, descobrimos que Carlos Santos comandava uma organização criminosa, responsável por pelo menos 8 assassinatos ao longo de 25 anos, incluindo João e Clara Santos, pais de Tiago, e a empresa. Todos os bens foram confiscados. O dinheiro será usado para indenizar as famílias das vítimas e financiar programas de assistência social. E os cúmplices? 12 pessoas foram condenadas, incluindo 3 policiais corruptos.
A rede criminosa foi completamente desmantelada. Isabela saiu do tribunal e encontrou Tiago esperando na praça. Eles haviam se aproximado gradualmente durante os meses de investigação, mas o relacionamento evoluía devagar, respeitando a complexidade emocional da situação. Como foi? Perguntou ele. Justiça feita oficialmente. Seu pai e sua mãe também foram reconhecidos como vítimas de homicídio. Tiago assentiu tristemente. É estranho finalmente saber a verdade, depois de tanto tempo vivendo na mentira. Como você está lidando com tudo isso? Alguns dias são melhores que outros. Terapia tem ajudado. E saber que meus pais eram pessoas honestas, que morreram tentando fazer a coisa certa. Isso me dá paz. Eles caminharam em silêncio pela praça. Durante os últimos meses, Tiago havia passado por um processo doloroso de reconstrução de sua identidade, descobrindo quem era além do neto de Carlos Santos. Isabela, posso te contar uma decisão que tomei? Claro. Quero mudar meu sobrenome. Não consigo mais carregar o nome Santos depois de tudo que descobri. Para qual sobrenome? Estava pensando em usar o nome de solteira da minha mãe, Oliveira. Tiago Oliveira. Isabela sorriu. É um bom nome. Novo começo. Exato. E falando em novo começo, Tiago parou de caminhar. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero abrir uma oficina nova. Limpa e honesta, sem nenhuma ligação com o passado criminoso. E gostaria que você fosse minha sócia. Sua sócia. No negócio, sim. Você tem talento para a administração, eu entendo de mecânica. Poderíamos formar uma boa equipe. Isabela refletiu por alguns segundos. É uma proposta interessante, mas temos que ser realistas sobre nossa situação. O que quer dizer? Somos duas pessoas que se conheceram através de uma tragédia familiar. Você é filho de vítimas do homem que matou meu pai. É uma base complicada para qualquer tipo de relacionamento. Tiago assentiu. Eu sei, por isso quero que nossa parceria seja primeiro profissional. Se algum dia houver algo mais entre nós, que aconteça naturalmente, baseado em quem somos hoje, não no que nossos pais sofreram. Isso faz sentido. E tem outra coisa. Quero que Maria seja nossa primeira funcionária. Ela merece ter uma vida normal depois de 25 anos escondida. 2 meses depois, a oficina Novo Horizonte foi inaugurada num bairro de classe média da cidade. Era pequena, mas bem equipada, financiada com parte da indenização que Isabela recebeu do Estado. Maria vivia num apartamento modesto perto da oficina. Após décadas de medo e isolamento, finalmente tinha uma vida normal. Ela cuidava da parte administrativa e cozinhava para Isabela e Tiago nos domingos. Vocês são a família que eu escolhi, disse ela, servindo o almoço dominical. Depois de tanto sofrimento, é bom ver que ainda existe bondade no mundo. E você é a tia que sempre quisemos ter, respondeu Isabela. A oficina crescia devagar, mas de forma sólida. Tiago era reconhecido como mecânico honesto e competente, e Isabela havia desenvolvido um talento natural para a gestão. Eles formavam uma equipe profissional eficiente e, pessoalmente também, havia uma aproximação gradual, sem pressa, mas com sinceridade crescente. Eles descobriram que tinham valores similares e sonhos compatíveis. Sabe o que penso às vezes? Disse Tiago numa tarde, enquanto organizavam as ferramentas. O quê? Que nossos pais estariam orgulhosos do que construímos. Pegamos a tragédia e transformamos em algo positivo. Acho que sim. Meu pai sempre acreditou na justiça, e seus pais morreram defendendo o que era certo. Naquela noite, Isabela visitou o cemitério pela primeira vez em meses. No túmulo do pai, deixou flores e ficou alguns minutos em silêncio. Pai, a justiça finalmente foi feita. Carlos Santos pagou por seus crimes. E eu encontrei pessoas boas para dividir minha vida. Pessoas que também foram machucadas por ele, mas que escolheram o caminho da honestidade. O vento balançou as árvores do cemitério. Isabela sentiu uma paz profunda que não experimentava há anos. Acho que você aprovaria o Tiago. Ele tem seus valores.
E a Maria é uma mulher forte que merecia uma segunda chance. Ao sair do cemitério, Isabela sabia que havia fechado um ciclo. Não era o final perfeito dos filmes, mas era um final real e honesto. A justiça havia sido feita através dos canais apropriados. O amor estava crescendo baseado em verdade e respeito mútuo, e 3 pessoas boas haviam encontrado uma forma de curar suas feridas, construindo algo positivo juntas. As famílias Montenegro e Santos haviam finalmente encontrado a paz, não através de vingança, mas através de justiça, perdão e renovação. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!